Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra, por favor, sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos aqui esta noite o versículo 3 e o verso 4, e depois nós vamos para o Evangelho de Jesus, conforme o relato de Marcos, capítulo de número 3, e nós vamos ler do 13 até o 15. Quem encontrou diz amém? Amém. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, de poder estar aqui essa noite com os irmãos mais uma vez. Agradecer pela vida do pastor Giovanni e também o presbítero Silas, que nos fez o convite. É muito bom estar aqui essa noite com os irmãos. Quem encontrou diz amém? Amém. O verso 3 diz assim, o verso 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vai para o oriente e esconda-te no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Agora vamos para Marcos, capítulo de número 3. Eu quero ler o verso 13, o 14 e o 15. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Marcos, capítulo 3, 13, 14 e 15. Diz assim: E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que primeiro estivessem com ele, e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Eu quero ler mais uma vez o verso 14. E nomeou 12, para que estivesse primeiro com ele, e os mandasse pregar. Quem pode dizer amém? Amém. E os irmãos podem se assentar. Queridos, toda vez que alguém me pergunta qual a convicção que eu tenho que as Escrituras é um livro fiel e verdadeiro, eu tenho sempre o costume de falar que a Bíblia não oculta as falhas, as limitações e nem mesmo os erros que homens e mulheres separados por Deus cometeram ao longo da sua vida. Toda vez que nós vamos falar a respeito da figura ou do personagem Elias, a primeira coisa que vem à nossa mente é exatamente Elias no Monte Carmelo. E eu diria para a igreja essa noite que talvez o principal equívoco que nós, como leitores da Bíblia, podemos cometer é exatamente olhar para um personagem somente nos seus anos áureos. É somente lembrar dos personagens no ápice de seu ministério. Se nós perguntássemos para qualquer criança aqui essa noite, qual a primeira referência ou a primeira coisa que ela lembra quando alguém fala de Davi, certamente a primeira coisa que ela vem à memória é Davi derrubando Golias. Nós temos a facilidade de nos inclinarmos para esses feitos extraordinários dos homens. Mas é bom nós olharmos para os homens e mulheres que Deus separa, escolhe e vocaciona para a sua obra, e todos eles foram acometidos de falhas, imperfeições, tiveram dificuldades. Até mesmo Elias, um homem que vai ser o representante dos profetas
do Antigo Testamento, que milhares de anos depois dele sair de cena, nós vamos perceber que o Novo Testamento fará menção a respeito desse personagem em pelo menos 3 ocasiões. Talvez uma das primeiras referências é quando Jesus perguntou à multidão: quem os homens dizem que eu sou? E alguns responderam dizendo: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, Elias e outros dos profetas. Uma outra menção interessante sobre o profeta Elias é quando ele aparece no Monte da Transfiguração, juntamente com Moisés, naquele evento onde o rosto de Cristo vai resplandecer. Porém, uma terceira e não menos importante referência no Novo Testamento a respeito do profeta Elias é quando Tiago fala que ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Esse termo paixão, na língua grega, sugere limitações, não chega a ser falhas, porque algumas pessoas, quando olham para o termo paixão, entendem que Tiago está falando a respeito de alguma inclinação carnal. Não. Quando nós olhamos a respeito de Tiago, dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, está falando exatamente dessas limitações que a humanidade nos oferece. E quando nós vamos olhar para a primeira referência de Elias no Antigo Testamento, é exatamente o capítulo de número 17. A primeira informação que nós temos é que ele é um homem, um morador de Gileade. Ele entra em um cenário onde a idolatria, onde a apostasia está tomando conta do povo de Israel. E o cenário nos conta a respeito de um homem por nome de Acabe, que casou-se com uma mulher por nome de Jezabel. Toda vez que a gente pega esse casamento, nós precisamos lembrar que esse casal, ele implanta no povo de Israel a idolatria. Eles vão levantar inúmeros altares, a fim de que o povo de Israel venha se prostrar. É por isso que quando Elias ele aparece no cenário, a primeira coisa que ele faz é confrontar o rei Acabe. É muito importante nós olharmos para o ato de Acabe ser confrontado por Elias, porque a Bíblia diz que o profeta olha para Acabe e diz assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover enquanto eu não lançar uma nova palavra. Isso é interessante, porque Jezabel era filha de Etibaal. E os cananeus, eles colocaram para o povo de Israel a ideia de que a fertilidade, a chuva e toda a prosperidade da terra estava envolvida exatamente com o fato de que Baal prosperava. Quando Elias ele entra no cenário dizendo assim: olha, segundo a minha palavra não vai chover, ele estava diretamente confrontando não somente Acabe e Jezabel, mas todo um povo idólatra que acreditava que a fertilidade da terra, até mesmo a produção dos animais, tudo estava relacionado à prosperidade que Baal dava. A segunda informação que nós temos sobre o profeta Elias é que após ele falar para Acabe que não iria chover, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele libera uma palavra para o profeta dizendo assim: olha, vai-te para o ribeiro de Querite e esconda-te ali. Depois que Deus deu a ordem para o profeta, Deus mostra para ele o que é que vai acontecer. Ele vai dizer assim: olha, porque eu já tenho ordenado ao corvo que leve pão e carne pela manhã, e também leve pão e carne à tarde, e eu já ordenei ao ribeiro que jorre água. Isso é muito interessante, porque a ideia de Deus pedir o profeta para ficar escondido no ribeiro, talvez alguém tenha uma percepção de que Deus está mandando o profeta ficar em um local a fim de que ele fique preservado, a fim de que Acabe e Jezabel não faça nenhum mal. Porém, o contexto ele é muito claro, que a ordem que Deus dá para Elias ficar escondido no ribeiro é para que ele se alimente daquilo que o corvo vai dar e que ele beba da água que o ribeiro vai jorrar.
A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui essa noite é exatamente sobre essa primeira fase da vida do profeta Elias. Antes que alguém começasse a colocar algum questionamento a respeito disso, eu fiz questão de ler em Marcos 3,13, aonde o evangelista diz que ele escolheu para si quem ele quis, para primeiro estar com ele, para depois nos enviar para pregar. Não é de hoje que Deus estabeleceu um princípio de que antes de Deus usar alguém, o convite que ele faz para esse alguém é que ele fique escondido. Quando Jesus chamou os seus 12, a Bíblia diz que ele passou a madrugada toda orando, e em um determinado momento ele escolhe a quem ele quer. O evangelista é muito claro quando ele diz que primeiro aqueles homens foram escolhidos para ficar com ele, para depois serem enviados. Eu sei que algumas pessoas gostam de olhar para Elias e lembrar de Elias lá no Carmelo, fazendo aquela oração maravilhosa, rápida, e o fogo do céu caindo, o nome do Senhor sendo glorificado. Mas a história de Elias não começa no Carmelo, ela começa no ribeiro chamado Querite. A primeira fase na vida de todo e qualquer escolhido não será a fase da exaltação, não será a fase onde todo o povo verá Deus usando o seu instrumento. Deus poderia perfeitamente pregar o profeta e falar assim: olha, eu quero que você apareça de uma forma meteórica e vai direto para o Carmelo, porque eu tenho pressa, eu tenho urgência de que o povo volte a me adorar. Mas Deus não faz isso. A primeira ordem que Deus vai dar para o profeta é que ele fica escondido em um ribeiro. E isso chama a minha atenção, porque o verso de número 3, quando aparece o termo querite, e na língua hebraica querite significa cortado, ficar do tamanho correto, ficar do tamanho exato. Olha que coisa extraordinária. Deus chama alguém e vai confiar a esse alguém uma obra extraordinária. Deus vai colocar esse homem em evidência em um determinado momento da sua vida, e ele vai fazer algo que todo o povo de Israel vai ver, que todos os inimigos vão contemplar. Mas a primeira coisa que Deus faz na vida de Elias é dizer assim: olha, vai para um ribeiro e fique ali escondido. Quando alguém pergunta por que é que Deus faz isso na vida do profeta, Deus explica para Elias que estaria sustentando ele com pão e com carne. Deus avisa o profeta que o ribeiro iria verter água. É extraordinário demais quando nós olhamos para isso, porque aqui tem alguém que recebe uma chamada, tem alguém que recebeu uma vocação, tem alguém que entende que Deus vai levantar ele em um determinado momento. Mas só que a primeira ordem que Deus vai dar para esse moço é que ele fique escondido em um ribeiro, a fim de que Deus se sustente de uma maneira extraordinária. Toda vez que você olha para um homem, para uma mulher que Deus chamou, que Deus escolheu, a primeira coisa que Deus faz na vida dele é exatamente tirar ele de evidência. Não pensa que o que Deus está fazendo na vida de Elias é somente com ele. Basta você olhar para a vida do rei Davi e tentar imaginar o que é que aconteceu com aquele menino. Deus não pega Davi e coloca ele reinando. Primeiro Davi vai ter que conviver com o anonimato. Primeiro Davi tem que conviver com a solidão do pasto. Quando os estudiosos da Bíblia vão falar a respeito de um pastor de ovelha, a principal marca da vida de um pastor de ovelha do período do Antigo Testamento é que ele ficava em um local isolado, no deserto, ninguém via, ninguém contemplava. A família não sabia a direção que o pastor estava. Mas é interessante que quando Samuel ele vai na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, o Jessé passa o mais velho, depois ele vai passando o outro. Era a ordem natural, era o que exatamente a cultura judaica da época orientava. Porém Deus brada no coração de Samuel dizendo assim: olha, pode perguntar, porque ainda falta um. E quando Samuel olha e diz assim: olha, porventura acabaram-se os jovens? O Jessé diz assim: tem um que está apacentando ovelhas. E Samuel diz assim: olha, então mande chamar ele, porque enquanto ele chegar,
ninguém vai assentar à mesa. E sabe o que é o extraordinário? É que Davi está apacentando as ovelhas em meio aos desertos da vida, completamente solitário, ninguém via, ninguém contemplava, e em determinado momento Deus brada dizendo assim: olha, eu encontrei Davi por detrás das malhadas. Ninguém via, ninguém sabia aonde Davi estava, mas Deus sabia aonde ele estava. Sabe por quê? Essa primeira fase é um período onde Deus ele nos esconde, é um período onde ninguém vê, onde ninguém contempla, onde as pessoas acabam esquecendo de nós. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa: não foram as circunstâncias da vida que te colocaram aí, foi o próprio Deus que deu uma ordem: esconda. E por que é que Deus está fazendo isso na vida do profeta? É que Deus queria falar para Elias e também deixar uma lição para nós, que essa primeira fase, esse primeiro momento é exatamente o período onde Deus vai nos cortar, onde Deus vai nos deixar do tamanho que Ele quer. É por isso que há momentos na nossa vida que às vezes alguém canta e prepara o playback, passa a semana toda ensaiando, vem para o domingo e a oportunidade não vem. Sabe por quê? É porque antes de Deus usar alguém no ministério, esse alguém ficará escondido por um período. E alguém disse assim: mas o pastor Giovanni não me vê mesmo não. É porque o próprio Deus está escondendo. Então aproveite esse momento que ninguém vê, aproveite esse momento que ninguém contempla, e vai aproveitando o sustento que Deus vai dando pela manhã e pela tarde. É bem verdade que ninguém vê o momento que você está passando, mas deixa eu lhes dizer uma coisa: lá fora não cai uma gota de água, mas a Bíblia diz que o ribeiro está jorrando água para o profeta beber. Deus está escondendo o profeta ali, está lhe dizendo assim: eu estou lhe tirando de cena, eu estou tirando o foco do olhar das pessoas, para que você veja o meu sustento, para que você coma o pão que eu estou enviando através do corvo. Meu irmão, não queira ignorar essa primeira fase de anonimato, que ninguém está vendo. Não, pregador, mas Deus falou que eu seria um pregador, que eu iria cantar, glória a Deus por isso. Mas a primeira fase não vai ser a evidência, a primeira fase será tu e Deus no ribeiro. E deixa eu lhes dizer, não queira pular essa etapa, porque ela vai se fazer necessário para o seu amadurecimento, para o seu próprio crescimento. O que eu gosto de dizer é que alguém acaba de cantar, alguém acaba de pregar e recebe um elogio, isso já mexe com o ego. Agora imagina um homem igual Elias aparecendo no cenário e dizendo assim: olha, segundo a minha palavra não vai cair uma gota de água. E ele faz um desafio no Carmelo, o fogo do céu cai, e a Bíblia diz que o povo inteiro com uma só voz cantou: só o Senhor é Deus. Antes de Deus lhe colocar no Carmelo, antes da palavra de Deus se cumprir na sua vida, primeiro você precisa ir para o quarto, fechar a sua porta, viver a sua vida privada com Deus. A nossa geração gosta do púlpito, a nossa geração gosta de igreja cheia, mas deixa eu lhes dizer, a chamada começa você e ele, é tu e ele e mais ninguém. É Deus que está escondendo você aí, ninguém está vendo, ninguém contempla, mas o céu está mandando pão e está mandando carne de manhã, está mandando pão e carne à tarde, e o ribeiro está jorrando água. Então fica desfrutando da provisão de Deus, porque quando chegar a hora de Deus dizer assim: apresente-se, acabe mais uma vez, aí Deus vai clarear o olhar do pastor, a irmã do ciclo de oração vai lhe enxergar, porque quando chega a hora de Deus fazer na nossa vida o que Ele falou, Ele traz a existência. Essa primeira fase não pode ser ignorada.
Não podemos abrir mão dela. Eu congreguei 18 anos na Madureira e os pastores diziam assim: Hugo, sai daqui, vai para um lugar maior. Você precisa de um campo maior, aonde tem igreja melhor. Olha que igreja pequena, seu ministério não vai avançar, ele não vai crescer. Aí um dia eu conversei com o pastor Moura, de 92 anos de idade, e falei: pastor, eu estou achando que está chegando a hora de mudar de ministério, porque as coisas não estão fluindo. Eu estou lendo, eu estou orando, eu passo a tarde toda no monte orando, mas a oportunidade não vem, não adianta nada. E ele diz para mim assim: meu filho, antes de Deus colocar Elias no Carmelo, foi o próprio Deus que escondeu ele no lugar, para ele beber água e comer pão e comer carne de manhã e à tarde. Fica quietinho aí, porque quando chegar a hora, alguém vai lhe convidar, o próprio Deus vai fazer um coração queimar. E sabe o que é que eu mais glorifico a Deus? É eu ter aguardado a hora certa. Eu não queimei a etapa do Ribeiro. Eu preguei para 3 pessoas em quinta-feira, eu pregava para 10 aos domingos, mas chegou a hora que Deus disse assim: meu filho, agora vamos passar de fase. E eu não estou falando isso para me gabar, mas já preguei no Templo Central algumas vezes, já rodei Belo Horizonte inteiro. E sabe qual é a mensagem que Deus está me dando aqui essa noite? Ele vai fazer através da sua vida, mas primeiro fica no Ribeiro, porque tem pão e carne para comer e água para beber do Ribeiro. Essa fase não pode ser ignorada. É incrível como algumas pessoas parecem que pensam que Deus tem urgência. Eu vejo alguém dizendo assim: igreja, Deus tem pressa para te levantar. Tem não, Ele vai fazer na hora exata, Ele vai fazer no momento oportuno. Deus não chega atrasado, Ele não perde o controle da sua obra. É você que não está vendo, mas tem alguém no Ribeiro. Lá fora não cai uma gota, mas o Ribeiro está jorrando água, porque Deus escolhe e primeiro prepara para depois usar. Quer ver um outro exemplo? É o próprio Paulo. Quando você olha para a mente brilhante que aquele homem era alguém treinado aos pés de Gamaliel, conhecia a lei inteira, conhecia os preceitos. Ele mesmo chega a dizer assim: olha, dos da minha época eu sobressaía todos eles. No judaísmo ninguém chegava aos meus pés. Aí a Bíblia diz que ele converte em Atos 9, e ele está em um local, e os judeus começam a tramar, querendo arquitetar a morte de Paulo. Sabe o que é que os discípulos fazem? Enrola ele num lençol e desce ele pelo telhado para que ninguém vê. Aí Paulo sai completamente de cena, e ele vai ficar 14 anos e meio no anonimato. Ele era bom, ele era inteligente, mas ele não estava pronto, porque Deus não tem pressa em usar alguém. Sabe qual é a lição? Era Deus dizendo assim: Paulo, eu vou lhe enrolar no lençol, eu vou lhe tirar de cena, porque ainda não está na hora. Então Deus lhe prometeu, Ele vai fazer, mas antes de subir ao Carmelo, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala para Deus: Senhor, eu quero primeiro crescer na sua presença, para depois ser usado pelo Senhor. Isso é uma fase. Ninguém nasce pronto, não, pregador. É que lá fora eu sou alguém bem sucedido, eu tenho uma empresa, eu sou médico, eu faço e aconteço, maravilha. Mas converteu e veio para a igreja, primeiro vai para o querite, porque primeiro Deus vai lhe cortar, Deus vai tirar o ego, vai tirar a soberba. Ele não divide a sua glória com ninguém, enquanto você não entender que você é apenas um canal, apenas um vaso, apenas um instrumento. Deixa eu lhes dizer, pode cantar bem, pode pregar bem, mas não serás instrumento. Sabe por quê? Porque primeiro ele esconde, para depois ele usar. E olha que coisa interessante, a segunda fase de Elias começa quando Deus fala para ele assim: olha, agora vai para Sarepta.
E uma outra coisa que eu preciso pontuar com os irmãos aqui essa noite, é que vai acontecendo uma sucessão de coisas na vida do profeta que não são fatos aleatórios. Primeiro, no verso 7, a Bíblia diz que passando alguns dias, o ribeiro se secou. Elias estava obedecendo a Deus, ele estava no lugar que Deus havia mandado ele ficar, e agora a Bíblia diz que o ribeiro seca, e a ordem que Deus dá para ele é que ele vai para Sarepta. Quando ele entra em Sarepta, uma viúva vem até ele, e o próprio Deus já havia falado assim: olha, eu já ordenei que a viúva te sustente. Agora vamos abrir um parêntese, porque tem algo interessante. Para o contexto aqui, as viúvas era alguém que necessitava de ajuda, era alguém que carecia que alguém cuidasse dela. O Elias ficou algum tempo no ribeiro, totalmente sozinho, somente a presença de Deus ali com ele. E agora Deus manda ele passar de fase, e a primeira ordem que ele recebe, ou a primeira informação que Deus dá, é que uma viúva vai o sustentar. Isso é algo extraordinário, porque vai acontecendo uma mudança de ambiente, uma mudança de cenário. Mas a mesma fala que Deus fala com Elias antes de ir para o ribeiro, é a mesma que Deus fala com ele indo para Sarepta, porque eu vou te sustentar. É por isso que quando você olha para o Salmo 23, Davi ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai dizer assim: olha, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí você começa a olhar Davi no Salmo 23, e daqui a pouco ele diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás com ele. Sabe por que é que Davi, ele fala de água tranquila, ele fala de pasto verdejante, ele também fala do vale da sombra da morte? É porque Davi entende que durante a jornada, os ambientes da vida vão mudar. Uma hora é pasto verdejante, uma hora é água tranquila, mas vai chegar uma hora que é momento de vale da sombra da morte. Só que Davi diz assim: porém eu não temerei mal algum. Sabe o que é que Davi está dizendo no Salmo 23? Para mim não importa se é água tranquila, se é pastos verdejantes, ou se é o vale da sombra da morte. O que importa para mim é que o pastor vai continuar sendo o mesmo. Quando Deus convida alguém a mudar de fase, nós não precisamos temer, porque o Deus que cuidou no Querite é o mesmo Deus que vai continuar cuidando em Sarepta. E é isso que nós precisamos compreender. Eu lembro de ter visto uma frase, e a frase dizia assim: olha, Deus dá um balde para todos nós. Ele coloca um balde na nossa mão e nos mostra uma fonte aonde a gente vai tirar água. Só que a gente acostuma tanto em tirar a fonte daquela água daquela fonte, que daqui a pouco Deus muda a fonte de lugar, que é para você esquecer que quem abastece a fonte é Ele. Então quando você olha aqui para 1 Reis, é isso que Deus está dizendo para o profeta. É meio que como se ele estivesse acostumando com a provisão, e Deus diz assim: olha, agora muda de fase, sai desse cenário, mas tem uma coisa, eu vou continuar cuidando da sua vida. E a segunda fase que eu quero falar para os irmãos é a fase do reconhecimento. Em Reis 17:1, quem é Elias? É um homem, um morador, um habitante de Gileade. Aí quando você olha Elias orando, multiplicando a farinha, multiplicando o azeite, daqui a pouco a Bíblia diz que o filho da viúva morre, e Elias ele ora para aquela criança, e a criança é ressuscitada. E quando isso acontece, a mulher olha para Elias e diz assim: olha, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Sabe o que é que me chama a atenção, meu querido irmão Jean? É que a mulher reconhece que Elias é um homem de Deus, não é quando ele está lá no Carmelo orando e o fogo do céu caindo. A mulher reconhece que ele é um homem de Deus num cenário, e estava somente ela e o seu filho morto. Aí alguém olha para aquela circunstância
pensa em volta e não entende nada, mas era Deus criando aquilo para o nome dele ser glorificado. E aquela mulher dizer: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Sabe por que é que nós enfrentamos vento, passamos prova, enfrentamos dificuldade? É porque quando a prova acabar, quando Deus glorificar o nome dele, essa sociedade vai ter que dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a palavra na boca dela é verdade. Tudo em volta da vida de Elias estava cooperando para o propósito de Deus na vida dele. Não são fatos soltos, aleatórios que está acontecendo, não. É Deus que cria todo aquele cenário para no final o nome dele ser glorificado. Eu pergunto para os irmãos aqui: qual era a certeza que Elias possuía, se não há um único relato de alguém que havia sido ressuscitado? Qual é a confiança que Elias possuía que aquele menino voltaria a viver? Você imagina passar num local 2 anos e meio sem cair uma gota de água sobre a terra, e toda hora que você vai no ribeiro tem água. Imagina corvo vir trazer pão e carne com hora marcada. Quem fica no privado vivendo as maravilhas que Deus faz, quando ele chega em público, ele tem a consciência: o Deus que mandou pão e carne e o Deus que jorrou água no ribeiro é que vai fazer o menino viver. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Tem uma ilustração que eu gosto muito, grave ela: que havia um rei e um servo. O servo ficava o dia inteiro dizendo assim: Deus é bom o tempo todo. Até que chegou um dia, o rei ficou tão incomodado que ele disse assim: vamos caçar. Eu quero passar a madrugada toda caçando, eu e você. Vamos para a floresta. E o servo diz assim: Deus é bom o tempo todo. Daqui a pouco eles estão no meio da floresta caçando. Vem um animal e morde o dedo, o polegar, e arranca o polegar do rei. Aí o rei dá uma olhada para o servo e diz assim: rapaz, acabei de perder o polegar. E o servo diz assim: Deus é bom o tempo todo. Aí o rei olhou e ironizou e disse: já que Deus é bom o tempo todo, agora você vai ser preso. E encerrou o servo na prisão por tempo indeterminado. Quando o servo entrou na prisão, ele gritou: Deus é bom o tempo todo. Aí quando foi à noite, o rei disse: quer saber de uma coisa? Eu vou caçar sozinho. E ele foi para a floresta. À noite passou a madrugada. Daqui a pouco um grupo de canibais pegaram aquele homem com o polegar cortado, lançaram ele na fogueira, e não sabia que ele era defeito, que tinha um defeito. E aquele homem olhou para ele e disse assim: ei, ele não serve para o sacrifício porque ele tem defeito, falta um dedo. Aí quando ele voltou para a prisão, ele disse assim: rapaz, eu queria que você me respondesse uma coisa: por que é que Deus é bom o tempo todo e ele me permitiu encerrar você nessa cadeia? E o servo olhou e disse assim: porque eu tenho 10 dedos. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo assim: olha, se eu tivesse os 10, quem teria ido para aquela fogueira seria eu. Tudo que acontece na sua vida é você que não entende, mas Deus está me dando autoridade aqui essa noite para lhes dizer: vai cooperar para aquilo que Ele tem na sua vida. Nós não podemos ignorar isso. A segunda fase é a fase das experiências. Tem hora que dói, tem hora que machuca, tem hora que a gente não entende, mas se faz necessário. Infelizmente o meio pentecostal ele sofre de algo, e principalmente eu bato muito nessa tecla, que a pregação moderna gira muito em cima de triunfalismo. É que Deus vai fazer, é que Deus vai levantar, é que a porta vai abrir, é que o deserto vai terminar, é que o sofrimento tem data para encerrar. Não, irmãos, enquanto nós vivermos aqui na terra, nós estaremos sujeitos a enfrentar tudo isso. O que nós precisamos fazer durante a prova não é perguntar para Deus até quando nós teremos que enfrentar isso, é que nós temos que perguntar para Deus assim: Senhor, qual a razão? O que o Senhor tem
para fazer através de mim. Aí eu fico lembrando de Jó no final do livro, quando ele diz assim: antigamente eu lhe conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o campo das experiências que nós estamos vivendo agora, quando nós chegarmos lá no Carmelo, nós teremos a condição e a consciência de fazer uma oração rápida, curta, acreditando que Deus glorificará o nome dele na nossa vida. A primeira fase é a fase que nós ficaremos escondidos. A segunda fase é a fase do reconhecimento. Quem é Elias? No primeiro verso, quando a Bíblia fala dele, ele é apenas um morador de Gileade. Quem é Elias? Depois que ele passa pelo ribeiro, depois que ele passa por Sarepta, e a mulher diz: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Quem é ele no verso 1? É um anônimo, ninguém conhecia. Quem é ele no verso 2? É alguém dando testemunho da palavra que sai da boca dele, e dizendo: tu és um homem de Deus. Em terceiro lugar, que eu vou caminhar para concluir, eu não quero estender muito. E quando chega no capítulo 18, no verso 30, quando ele faz aquela oração rápida, curta, e o fogo cai do céu. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Porque alguém pergunta assim: como é que Deus respondeu a oração de Elias tão rápido? Rápido para nós, mas quando você pega Elias, ficou 2 anos e meio totalmente fora de cena, totalmente no anonimato. E quando você pega 1 Reis 18:10, diz assim: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação e nem reino aonde o meu Senhor não me mandasse ir em busca de ti. Dizendo eles: aqui não está. Então fazia um juramento aos reinos e a nações, se eles não tinham te encontrado. Era o próprio Deus que havia tirado Elias completamente de cena. Quando chega no capítulo 18, alguém que já havia bebido água do ribeiro enquanto não chovia, alguém que comia pão e carne todos os dias com hora marcada, alguém que teve o privilégio de olhar para aquele menino, orar por ele, e a vida voltou. Aí quando você chega no primeiro livro dos Reis 18, aí nós vamos entender por que é que Elias faz uma oração tão curta. Repete essa oração, não chega a 20 segundos, e o fogo do céu estava caindo. Sabe qual é uma outra lição que eu vou tirar para os irmãos? É que Querite significa cortado do tamanho certo. Sarepta era um local aonde tinha fornalha. Quando algum ferreiro queria fazer um contorno no metal ou no ferro, eles iam para Sarepta, porque lá possuía fornalha. Por isso que Sarepta significa cadinho. Olha que coisa interessante. No ribeiro Deus corta o profeta. Em Sarepta Deus molda o profeta. Quando chega aqui no Carmelo, Elias está pronto. Isso é um processo natural na vida de todos nós. Ninguém vai escapar de viver um período que ninguém vê. Tem alguns lugares que eu já passei que as pessoas ficam assim: aqui só fulano e fulano que prega, ninguém mais prega. É desse jeito que Deus faz. É que tem hora que nós estamos tentados a achar que nós estamos prontos, mas nós não estamos. É por isso que Deus tem hora que nos convida a ficar no ribeiro sozinho. Ninguém contempla, ninguém vê, esquecido, mas sustentado por Deus. Eu poderia gastar mais alguns minutos falando sobre algumas coisas que Elias faz antes de orar. Primeiro, ele manda reunir 12 pedras ao redor do altar. Por que 12? As tribos já haviam sido separadas, 10 para um lado e 2 para o outro. Então quando Deus vai usar o profeta, a primeira coisa que Deus faz, depois que mandou reparar o altar, que foi a primeira ordem, a segunda era juntar as 12 pedras. E em terceiro lugar, ele vai colocar água. Por que Elias mandou colocar água sobre o redor do altar? Tinha 3 anos que não chovia. O elemento mais importante daquela época, o que mais possuía de valor, era a água. Aqui lá vai alguns princípios
para a nossa oração ser respondida? Primeiro, altar consertado. Segundo, comunhão com a igreja. Em terceiro lugar, a nossa vida precisa ser o que há de melhor colocado sobre o altar de Deus. Então Elias faz uma oração rápida. O fogo do céu cai e o nome do Senhor é glorificado. Agora tem um detalhe na Bíblia que é muito maravilhoso. Depois que o fogo caiu, bem na verdade, quando ele está orando, ele diz assim: e todo o povo chegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. Elias tomou as 12 pedras conforme o número do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Quando nós vamos olhar no verso 36, diz assim: e sucedeu, pois, que oferecendo a oferta, o profeta Elias chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, olha o que Elias ora: manifeste-te hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra estou fazendo essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu és o Senhor do povo. Sabe por que é que Elias, ele chega diante de Israel inteiro, e ele não quer a glória para ele, ele não quer o louvor para ele, ele não quer a fama para ele não quer o aplauso para ele, é porque ele passou alguns anos ouvindo, sendo sustentado quando ninguém via. Então não queime essa etapa. E para concluir, que meu tempo acabou, a quarta fase é a fase que todo escolhido um dia vivencia ela. É quando alguém diz assim: para mim chega, para mim não dá mais, eu não quero mais, arrume outra pessoa e coloque no meu lugar. Elias vai para a caverna para se esconder. Quando ele chega em um determinado local, a Bíblia diz que um anjo chega perto dele e fala para Elias assim: Elias, come pão e coma carne e beba água, porque o seu caminho é muito grande. Quando Elias está pensando em parar, Deus faz ele lembrar de onde ele começou. Era Deus dizendo assim: eu cuidei de você lá no Querite, eu cuidei de você lá em Sarepta, eu fui com você lá no Carmelo, e agora que você quer parar, a minha ordem para você é: coma pão, coma carne, beba água, porque ainda não é o lugar de parar. E a quarta fase é quando Deus nos fortalece, é quando Deus nos enche de ânimo e diz: continua a jornada, porque eu fui no Querite, fui em Sarepta, fui no Carmelo, e agora eu estou dizendo: coma pão, coma carne e beba água, porque nós não vamos parar. Levante as suas mãos direitas, por favor. Pai, mais uma vez eu quero entrar diante da sua presença para glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero apresentar essa igreja, Pai, que está reunida aqui essa noite. Eu sei que o Senhor tem servos e servas que têm se colocado à sua disposição, a fim de ser um instrumento, um canal do Senhor de bênção aqui na terra. E eu bem sei que tem algumas pessoas que, enquanto eu orava, o Senhor ministrava ao meu coração, que querem parar, querem abrir mão de tudo, mas a palavra que o Senhor deixa para nós aqui essa noite é que ainda não é o nosso fim, é que o Senhor ainda vai nos usar muito, o nome do Senhor ainda há de ser glorificado através da nossa vida, através da nossa jornada e através do nosso ministério. Fortaleça o seu povo, continue sustentando, continue alimentando, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos.